Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar na prática como criar um código avançado para automatizar mais de 10 suítes na sua rede dentro de 2 a 3 segundos. Eu vou utilizar Python, bibliotecas e frameworks mais utilizados no mercado, Nornir, NetMiko, Jinja 2, tudo isso trabalhando em conjunto para reduzir o tempo, reduzir os possíveis erros na aplicação, na configuração e na geração de configurações para sua rede. Vamos lá, como que seria o desenho de uma rede campus pequena a média, que seria um desenho de uma rede com suítes de acesso, camadas de acesso, onde nós temos suítes L2, temos um switch fazendo a função de core agregação, que é um switch multilayer, um switch L2, L3. Para esse exemplo, nós estamos considerando somente o fabricante Cisco, poderia ter também outros vendors, e aqui seria uma ideia do ambiente, por exemplo, poderia ser um prédio corporativo, onde em cada andar eu teria um switch de acesso, eu teria uma separação de VLANs fisicamente, cada switch eu teria somente uma VLAN por andar, então switch 1 andar, primeiro andar, switch 2 segundo andar e assim por diante, até chegar ao switch 10, onde eu teria o servidor, o farm server conectado. A ideia para esse exemplo de automação é como que eu teria que fazer essa configuração de maneira tradicional e como que eu poderia fazer isso com automação. Então, primeiro, esse switch multilayer L3 ele terá a função também de roteamento entre as VLANs. Então, ele fará o interVLAN, ou seja, haverá várias SVI, que seriam para cada interface, 10, 20, 30, 40, até o 100. Essa rede é 10.0.x, que seria a VLAN, /24. Ele seria o gateway da rede. E aqui eu teria PCs conectados. Então, no final desse teste, a ideia é esse PC via ICMP ou via ping, via ping comando, que é o protocolo ICMP, acessar esse dispositivo e ter resposta. Esse servidor, por exemplo, na rede 10.0.100.100, que é VLAN 100. Na maneira tradicional, como que seria feito? Eu teria um bloco de notas, poderia ser um Notepad++, poderia ser outro editor de texto, e geralmente eu faria o script ou template de configuração com um primeiro elemento e replicaria essa cópia. Então, no caso do Core Switch, eu teria, como é o elemento que terá uma configuração diferente, eu teria a primeira criação de todas as VLANs. Nesse exemplo, eu teria VLAN 10, 20, 30, 40, 50, chegando até a VLAN 100. Depois eu teria a configuração de SVIs para cada VLAN, colocando o endereçamento que será o endereçamento gateway para cada VLAN, para cada domínio de broadcast. E depois eu teria aqui também cada porta ter a configuração da porta tronco, permitindo aqui no caso, permitindo todas as VLANs, e também configuração em cada elemento de acesso. Cada elemento de acesso eu teria que copiar. Por exemplo, eu crio um script, nesse caso config/t, que seria comando para configuração. Entro com a VLAN, andar, porta de acesso, ou seja, interface Ethernet 0/2 seria na VLAN 10, conectada a um PC, e porta tronco E0/0. Aqui também eu tenho essa outra rede, Management, é uma rede de comunicação para gerência, que seria nesse ambiente virtualizado, eu rodo um IV NG, e nessa rede que o IV roda 2.137, eu também rodo o servidor de automação, que seria um host rodando um Linux. No meu caso, é um Linux Red Hat 9, mas poderia ser qualquer distribuição do Linux com Python instalado e bibliotecas corretas. Então, o objetivo aqui é mostrar como que eu faria isso no ambiente tradicional. Eu teria que duplicar. Primeiro, eu teria que copiar essa configuração, altero VLAN, altero
VLAN ID, switch 2, switch 3 e assim por diante. Ctrl C, Ctrl V. Existe uma probabilidade muito grande de erro, existe uma probabilidade de tarefas repetitivas, que tomariam não só a questão de tempo, mas também a probabilidade de erro nessa configuração. Um campo que eu esqueça, por exemplo, description da VLAN, eu deixo, por exemplo, 2, isso já pode gerar um problema na configuração futura e até para a operação do ambiente. Outro ponto é a questão da coleta. Depois de aplicar, para cada elemento eu teria que fazer um SSH ou porta-console acesso, mas geralmente hoje o ambiente fica num data center e você faz acesso via SSH ao dispositivo. Eu teria que também gerar coletas para verificar se as VLANs foram criadas, se a porta-tronco foi criado ou foi configurada, qual que é as portas de acesso, configuração de VLAN de ID e assim por diante. Tudo isso demandaria um tempo. Esse exemplo é uma rede com 10 suítes de acesso que representam, por exemplo, 10 andares, mas isso poderia ser 20, 30, 40, 50, 100. É uma configuração que é possível ser automatizadas. Configurações, operações do dia a dia é possível realizá-las com automação. Troubleshoot pode utilizar, e aí ideal, provavelmente uma CLI para você ter mais informações. Agora, o dia a dia, criação de VLANs, colocando portas de acesso, toma um tempo desnecessário. Isso aqui, claro, seria uma rede que estaria sendo provisionada no momento inicial, ou seja, um staging dessa rede, mas isso acontece no dia a dia com alteração de elementos na rede, ou inserção de novas pessoas, configuração de portas de acesso para aquela VLAN. Eu poderia também aqui não ser por andar, não ser a definição de VLANs de maneira geográfica ou física, mas poderia ser por departamental, ou seja, eu poderia ter VLAN 10, 20, 30, 40, 50, todos no mesmo switch, e pessoas que trabalham em cada departamento nesses suítes. Então a ideia aqui é para mostrar como que eu faria. Eu faria dessa maneira, Ctrl C, Ctrl V, e aplicando em cada elemento. Aqui, para termos uma ideia, nós estamos falando em aproximadamente 279, 280 linhas de comando que eu estaria aplicando. Então, esse é a solução que eu vou mostrar, como que eu configuro esse ambiente usando Python, mais framework Nornir e mais biblioteca NetMico, Jinja 2, que é uma linguagem de template para gerar todo esse template de configuração e configurar todo esse ambiente, trazendo também funções de coleta e trazendo comandos de saída. Outro ponto que para acessar esses dispositivos eu preciso ter o SSH, acessar esses dispositivos via script Python com a biblioteca NetMico, que trabalha com SSH. Eu preciso ter o SSH configurado nesses dispositivos. Nesse caso, roda o Cisco, a versão de iOS é o IOL, que é o iOS over Linux. Eu preciso criar primeiro uma chave RSA, tamanho de chave 4096, para evitar qualquer problema com o servidor Linux que você precisa utilizar para automação. E eu habilito depois também o transporte input para ter acesso ao SSH. Nesse caso, seria as VTY. Então, o VTY, coloco o login local, crio um usuário para passar esse usuário no script Python. Tá? Então, isso é o mínimo de configuração necessária para você ter acesso a dispositivos via um script. Antes do código, para ficar mais fácil a visualização, como que esse script foi desenvolvido, primeiro eu quero passar alguns conceitos bem rápido com relação ao framework e biblioteca. Basicamente, eu desenvolvi um script em Python utilizando o framework Nornir. Então, o Nornir, ele é um framework. Framework é um conjunto de códigos que tem uma arquitetura, existe uma estrutura e são regras que precisam ser seguidas. Por exemplo, Nornir é semelhante a um framework
bem conhecido em Python, Flask, que é para desenvolvimento web de back-end, por exemplo. Qual que é a diferença com relação a bibliotecas Python? As bibliotecas é um código para uma tarefa, um bloco de códigos para uma tarefa específica que eu reutilizo e eu controlo a maneira que eu vou executar. Então, o Nornir existe uma sequência, existe uma estrutura. Qual que é a função do Nornir nesse script? Primeiro, é o inventário. Então, ele tem a função de inventário, que basicamente são os hosts, que eu vou gerenciar toda a execução das funções, das tarefas que eu vou executar no código será aplicada em cada host, e também ele faz as conexões paralelas. Existe a conexão assíncrona, ou seja, eu conecto vários dispositivos ao mesmo tempo. Isso traz velocidade no código. Essa biblioteca eu poderia somente usar um NetMico, porém ela não tem suporte a paralelismo. Basicamente, o NetMico ele acessa um dispositivo, a hora que finaliza aquele dispositivo, ele acessa outro dispositivo. Então, o tempo é maior. No Nornir, ele já utiliza o conceito de thread, multithreading, que é possível fazer acesso simultâneo a diversos dispositivos. Isso tem um ganho muito grande de tempo. Bibliotecas Python, eu já comentei, que são essas duas, NetMico, Jinja 2 e outras bibliotecas, que são um bloco de código para uma tarefa específica. Tanto Nornir quanto bibliotecas você importa no Python, é uma importação, ou seja, eu importo esse bloco de códigos dentro do meu script, e o framework Nornir também é importado dentro do Python. O framework Nornir foi desenvolvido 100% escrito em Python. Então ele permite você trazer todo o framework em Python puro. Por isso que é uma facilidade para o desenvolvimento de scripts. O Nornir ele tem uma equivalência com outra ferramenta, que até já tem vídeo no canal, com o Ansible. O Nornir ele é um equivalente ao Ansible, porém o Ansible ele também foi desenvolvido em Python, porém o Ansible já existe uma estrutura, uma plataforma, e o Nornir você manipula o seu script, a flexibilidade é muito maior. O Ansible não há necessidade de desenvolvimento de código, simplesmente trabalhar com YAML. Eu também vou trabalhar com YAML nesse script para leitura de dados. Então, basicamente, essa é uma ideia de como o script vai ser desenvolvido, para ficar claro antes de entrar no código, para começar a falar NetMico, Jinja 2 e outra biblioteca que for necessária para o código. Vamos ao código propriamente dito. Então aqui o código é o script em Python, utilizando o framework Nornir. Eu faço importação, conforme eu falei anteriormente, você importa o framework, no caso esse framework Nornir, da mesma maneira que você importa uma biblioteca. Então eu faço a importação Nornir, preciso primeiro fazer a instalação desse módulo, desse framework também das bibliotecas. Então aqui no Python eu listo o que já está instalado. Nesse caso já estão instalados Nornir, Jinja 2 que é para template, Nornir, NetMico. Por quê? Porque o Nornir ele trabalha com plugins. Então quando você trabalha com Nornir com bibliotecas, por exemplo, NetMico, Scrappling, Napalm, dentro do Nornir você precisa instalar a biblioteca, o plugin, que o Nornir se integra com essas bibliotecas de maneira automática, já traz no código. Então eu preciso instalar, basicamente para instalação, pip install Nornir, ele já vai mostrar que já está instalado, Nornir NetMico, para trazer a biblioteca NetMico dentro do Nornir, para trabalhar com o Nornir, na verdade, é o plugin. Também já está instalado. E Jinja 2, que é a biblioteca para geração de template. Bom, primeiro, ponto de atenção, não precisa... Isso aqui, com o tempo, quando
vai desenvolvendo código, claro, esse código ele tem é um código mais aprimorado em termos de estrutura, é um código que tem funções. Então, de novo, para automação você não precisa ter um conhecimento avançado, porém aqui eu estou utilizando funções. Poderia também não ter funções, ter um código mais procedural, que é top-down, execução top-down. Quando eu trabalho com funções, eu crio praticamente módulos dentro do código que organiza e facilita essas chamadas de funções para ter uma reutilização. Então, o propósito da função é você reutilizar aquele mesmo bloco de código. Nesse caso, basicamente para mostrar o que é o código, aqui é só importação. No primeiro momento parece um pouco complicado, mas isso com a prática, isso torna-se normal, né? Não é um código complexo. O Python em si ele tem uma facilidade. Eu coloquei comentário, então para alguns pontos chaves foram colocados comentários. Por exemplo, nessa linha de comando, na linha 11, eu carrego as configurações de inventário. Então aqui, na verdade, eu estou criando um objeto. Quando eu crio um objeto da classe Nornir, eu estou criando um objeto que traz características dessa classe, que é o init Nornir, que basicamente é o framework Nornir. Quando eu eu crio esse objeto, eu passo essas configurações no arquivo config.yaml. Então, antes da gente entrar em detalhes nesse código, eu primeiro vou passar um pouquinho de estrutura de dados, rapidamente. Isso não é, claro que não é aprofundado, o que é uma estrutura de dados que nós utilizamos aqui. Por exemplo, aqui eu vou utilizar bastante dicionário e tem estrutura de dados como lista, string. Então, rapidamente, e depois eu vou mostrar como que carrega ou como que trabalha ou manipula um arquivo YAML para vocês entenderem quando desenvolve o código, como que obtém os dados do YAML. O que é o YAML também, para começar. Então, primeiro, antes disso, vamos ver uma estrutura básica. Deixa eu dar um clear. Eu vou criar um outro arquivo. Eu criei aqui um diretório. Então, switch automation, deixa eu entrar nesse diretório. Deixa eu criar um arquivo estrutura dados Python. Tá? Eu criei esse arquivo para a gente entender algumas estruturas que são utilizadas. Primeiro, eu tenho aqui variável, podemos chamar var, e eu coloco, por exemplo, o Python ele tem a tipagem dinâmica. O que quer dizer tipagem dinâmica? Eu não preciso pré-declarar qual que é o tipo de estrutura de dados. Por exemplo, eu não preciso declarar que o dado é um inteiro, que o dado é um texto, ou que o dado é uma lista de elementos, ou que o dado é um dicionário. O Python, ele automaticamente entende conforme a estrutura sintaxe que você passa. Por exemplo, aqui se eu quero declarar uma string, eu colocar aqui roteador. Basicamente, ele atribui esse dado, essa variável, ou seja, esse objeto var é uma variável que é criada, basicamente ele é um ponteiro para um objeto que é criado na memória. Então é criado um objeto na memória que tem o dado roteador. Quando eu coloco, entre aspas, simples ou duplas, automaticamente ele entende que isso é uma string. Só para mostrar, para facilitar, eu posso dar um print nessa variável, ou seja, eu solicito essa função, que é uma função que é built-in, já vem nativa no próprio Python, e eu informo tudo que está dentro do colchete. Eu poderia passar aqui roteador. Então, eu estou passando uma string, ou poderia também passar como argumento a própria variável que o comando vai ler o que está nesse conteúdo. Então, quando eu dou um print, deixa eu dar um executar, ele vai imprimir. Aqui a gente imprimiu duas vezes. Primeiro
print roteador e depois eu estou imprimindo o dado da variável. Então, basicamente, isso é uma string, que é basicamente um texto. Os comandos, quando você traz um comando no dispositivo, exemplo, no dispositivo Cisco, um show, version ou qualquer outro comando, aquele bloco de texto é uma string. É uma string, ou seja, é uma sequência de caracteres. Então, esse o Python atribui automaticamente, trata uma string como um texto, basicamente texto. Claro que aqui tem várias outras coisas de string, como tem sequenciamento, cada caractere eu posso manipular, acessar cada caractere. Então, por exemplo, caractere 0, 1 e assim por diante. Não vai ser o foco, rapidamente passar o que é o conceito de string, o que é o conceito de inteiros, colocar número. Quando eu coloco um número, Python automaticamente entende que é esse dado que eu estou atribuindo essa variável é um número. Se eu inserir 1 dessa maneira, isso é um texto. Então aqui é um número. Como que eu confirmo que isso é um número? Então eu posso vir utilizar uma outra função. Eu uso o comando print e passo uma outra função que é type, que informa qual o tipo desse objeto. Colocar string. E aqui eu vou passar número. O Python vai mostrar que esse objeto faz parte da classe str, ou seja, um objeto da classe string, e o segundo print é um número, faz parte da classe inteiro. Eu também posso criar listas. Lista basicamente é uma sequência de caracteres, uma sequência de elementos, corrigindo. Eu posso ter na lista texto, que é string, posso ter número, posso ter outros elementos, posso ter dicionário, que é um próximo item, posso ter uma outra lista também aqui dentro, que aí nós chamamos de nested list. Então eu posso ter uma outra lista dentre mais uma string. Então eu poderia ter todos esses elementos quando eu dou um print. Automaticamente eu vejo que ele é uma lista. Ali eu permito colocar um type. Então ele imprime que é uma lista. Lista utiliza aqui string, inteiro, lista. Lista utiliza sequência ordenada. O primeiro elemento é o elemento 0. Elemento 1, 2 e assim por diante. Então, por exemplo, se eu fosse acessar essa lista, eu poderia acessar um elemento da lista. Eu poderia acessar lista. Coloco entre colchetes 0. Ele vai me trazer o dado, que é o primeiro elemento 0, que seria o roteador. Deixa eu só comentar esses itens aqui. Roteador. Se eu fosse entrar com índice 1, o número 1. E aí eu posso também trabalhar índice 0 ao índice 3, por exemplo. Eu trago 0, elemento 0, primeiro do índice, elemento índice 1, elemento índice 2. Essa mesma estrutura também consigo utilizar para string. Então, por exemplo, se eu quer texto, se eu utilizar essa mesma estrutura, eu vou trazer os 3 primeiros elementos. Se eu colocar o primeiro elemento é o elemento inclusivo,
o segundo elemento é exclusivo. Então, ele vai de 0 a 2. 0, 1, 2. Se eu quero até o elemento, os 4 primeiros caracteres, eu preciso colocar 4, ou seja, eu vou de 0 a 3. Então, 0, 1, 2, 3. Porque esse índice ele é exclusivo. Então, isso também é chamado de slicing, que é fatiamento. Eu consigo fatiar e trazer caracteres, como também eu consigo acessar os dados dessa lista. Bom, isso, de novo, tem outras estruturas como métodos, não é nem estrutura, na verdade, são métodos, são funções aplicadas, são funções que uma lista tem, são funções que uma string tem. Por exemplo, eu posso colocar essa string, utilizar um método para colocar a primeira letra maiúscula, então capitalize. Quando eu passo método basicamente é uma função associada a objeto, ele vai trazer a primeira letra. Já trouxe, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver todos os métodos. Vamos colocar tudo letra minúscula. Então esse é um método para objeto, para estrutura de dados texto, string. Então roteador. Poderia também upper, tudo letra maiúscula. E assim por diante. Lista também tem algumas funções. Eu consigo, por exemplo, na lista trazer, separar essa lista. Eu consigo acessar um elemento de cada lista e assim por diante. Então tem vários métodos que aqui é só o geral para entender o que é uma estrutura de dados, no caso. Texto, número, lista e agora mais uma estrutura que é dicionário. Dicionário basicamente é uma estrutura de chave e valor. Um dicionário, o próprio nome é análogo ao dicionário. Você busca um índice e tem um conteúdo. Então você busca uma palavra no dicionário e vai ter um conteúdo. O dicionário, a estrutura de sintaxe são colchetes. Então dentro dos colchetes eu uso primeiro a chave, dispositivo, 2 pontos, o valor. Eu coloco aqui, por exemplo, roteador. Isso é um dicionário. Então, se eu imprimir esse dicionário, ele vai trazer dicionário, a estrutura, chave e valor. Como que eu acesso? Então, eu poderia acessar essa chave passando o dispositivo. Então, eu estou acessando a chave do dicionário, estou entrando na estrutura de dados no objeto foi criado dicionário e estou acessando a chave dispositivo. Ele tem que me retornar roteador. Roteador. Vamos colocar aqui. Vou colocar switch. Ele vai me retornar switch. Então essas são estruturas de dados básicas. Dicionários também tem alguns métodos aplicados. Por exemplo, quando eu trabalho com for loops, eu posso trazer chave e valor, posso trazer só ponto keys, que é somente as chaves, ponto value, somente os valores e assim por diante. Então tem mais outros métodos atribuídos a cada estrutura de dados. Não são os mesmos, cada estrutura tem seus métodos atribuídos, tá? Aqui para confirmar que é um dicionário, eu posso então type e ele vai mostrar que é um DIC que faz parte da estrutura dicionário. Uma informação adicional, eu posso também colocar
essa estrutura, quando eu falo dir, eu trago todos os elementos, atributos e funções do dicionário. Então aqui eu consigo ver, claro que tem alguns atributos especiais, mas basicamente esses itens são métodos. Por exemplo, .value, .pop, .keys, .items, .get, são métodos suportados nesse objeto que é um dicionário. Se eu colocar isso aqui para a lista, eu vou trazer outros métodos, uma lista de outros, um número de outros métodos disponíveis para a estrutura de lista. Então, por exemplo, na lista eu tenho para remover um método para remover algum elemento da lista, eu tenho métodos para, por exemplo, anexar, na verdade, o append, um dado para essa lista. Eu tenho as outras funções de tamanho também, eu consigo ver o tamanho da lista. Enfim, são várias funções. Isso é um item adicional, mas basicamente é para ter essas estruturas que são texto, número, lista, dicionário. São as estruturas principais que você utiliza para automação em redes de dados. São as principais estruturas. Tem outras, sim, tem outras estruturas, mas para automação, basicamente você precisa ter um conhecimento e aprender a fundamentação de dicionário, lista, número, string, como que você aplica, como que você manipula esses dados e depois disso somente utilizar as bibliotecas para manipular e trazer esse dado. Então, primeiramente, nesse exemplo foi um exemplo de estrutura de dados. Agora eu vou para uma estrutura de leitura de YAML. Então, o que é o YAML? YAML é uma linguagem de representação de dados. YAML não é uma linguagem de programação propriamente dita. Ela representa e armazena dados. Quando eu represento e armazeno dados, qual que é o propósito disso? É para eu ter uma uniformidade, seja aplicações diferentes, eu conseguir ter uma maneira de representar, uma maneira com fácil leitura humana de um determinado dado. Então, YAML é muito utilizado para arquivos de configuração, para diversas aplicações. E é interessante que eu tinha até uma dificuldade com YAML para entender, porque quando você coloca o YAML para visualizar no Python, sempre você precisa atribuir para uma variável. Então, YAML é um dado. Quando eu coloco aqui no YAML, como que eu informo que é um YAML? Primeira extensão, .yaml. Isso aqui é uma convenção, que seria para iniciar um arquivo YAML. E a partir do momento que eu coloco, dependendo da estrutura que eu começo, por exemplo, se eu somente inserir roteador, o YAML vai entender que isso aqui é uma string. Se eu inserir dispositivo, dois pontos, roteador, entende-se que essa é uma chave, é um dicionário, essa é uma chave, simplesmente um pouquinho diferente, ou seja, ele é semelhante à estrutura de dicionários do Python. Então aqui seria equivalente a um dicionário, onde eu tenho chave e valor. E assim por diante. Então eu posso ter várias estruturas, posso ter, por exemplo, vou pegar um exemplo de uma estrutura de arquivo YAML. Aqui é uma estrutura de arquivo YAML. Hostname, switch, chave, valor. Plataforma, chave, valor. Quando eu leio esses dados, poderia ser através da aplicação. Eu estou lendo um dado, isso aqui é um dado, isso aqui é um dado. Isso aqui ele é atribuído a uma variável no Python. Quando eu leio esse dado, ele vai trazer essa estrutura que é um dicionário. Então, para acessar o dado do hostname, eu preciso colocar a chave hostname. Eu trago esse dado que é um dicionário, a maneira que eu acesso a chave.
Poderia ter lista? Sim, poderia ter lista também. Como que eu teria lista? Lista o YAML também ele trabalha aqui com a estrutura, existe algumas convenções para você trabalhar com indentação. E o Python basicamente é indentação. Quando a gente olha aqui na estrutura de código, eu coloco uma função e tenho uma indentação. Indentação é essa estrutura que eu recuo a linha de código para o Python entender que esse bloco, essas linhas, bloco de código faz parte dessa função. E assim por diante. Então, quando eu trago essas informações, eu poderia criar qualquer nome. Isso é uma informação que eu estou criando, é um dado que eu estou criando. Então, eu falo que o hostname eu poderia colocar nome do dispositivo. Esse é um dado que eu estou criando para acessar esse dispositivo. Então, eu estou criando para switch 1, switch 2, switch 3, switch 4, switch 5, e assim por diante. Quando eu chego, por exemplo, no switch 10, eu tenho o nome aqui da VLAN servidores e eu criei também essa chave multilayer. Ou seja, quando eu estou rodando o código, eu preciso de alguma maneira identificar se é um switch multilayer ou não. Por quê? Porque quando eu switch multilayer, eu vou executar uma outra tarefa, que é a criação, por exemplo, aplicação daqueles templates, que são a criação das interfaces SVI. Então eu preciso identificar quando eu coloco false. Esse aqui é um outro elemento que eu acabei não demonstrando, mas é um elemento boolean, que é falso ou true. Uma validação de verdade. Então ou é falso ou é verdadeiro. Se for falso, eu consigo trabalhar com esses dados. Tanto falso quanto verdadeiro, depende da estrutura do meu código para estar fazendo essa validação. Então, por exemplo, aqui nessa linha para gerar template, eu basicamente estou acessando essas chaves. Depois eu explico um pouco o que é o task.host, assim por diante. Eu estou acessando essas chaves e chave multilayer e estou verificando, por exemplo, é uma estrutura condicional. Isso aqui só facilitou, eu coloquei na mesma linha, mas eu poderia colocar, na verdade, uma estrutura condicional, if essa estrutura, basicamente, essa estrutura, se eu tiver essa estrutura for true, ou seja, se essa variável eu acesso info suites, que basicamente é o meu objeto, que está sendo a minha leitura que eu criei do arquivo. Depois eu explico um pouco mais que é a leitura do arquivo YAML. Então eu acesso essa chave e verifico se é true. Se for, eu carrego esse template. Se não for, eu carrego esse outro template. Então por exemplo, é só invertendo. Se não for, tá? Então, se for true, é o core switch que eu carrego. Se não for falso, eu carrego switches de acesso, que são os templates criados. Agora, antes disso, eu vou só colocar como que eu carrego um arquivo YAML. Então, por exemplo, eu poderia aqui trazer um dado, posso trazer esse dado mesmo aqui, ou poderia até usar esse código aqui. Vamos trazer, vou trazer direto aqui, deixa eu colocar exemplo, vamos trazer um outro código. Então, lendo o arquivo exemplo.yaml, preciso importar a biblioteca YAML, que já está instalado, que é o PyYAML. E aqui eu passo o caminho do arquivo, como eu estou no mesmo diretório, no switch automation. O arquivo YAML também está dentro desse diretório. Passo qual que é o módulo leitura, R, e coloco o nome para esse objeto. Aqui dados, acesso à biblioteca, módulo safe_load, esse aqui é o método safe_load, que ele já traz estruturas padrões do Python, e passo o arquivo. Quando eu dou um print, eu vou trazer aqueles dados, que é um dicionário.
Então, isso é um acesso ao arquivo YAML. Para ficar mais fácil, deixa eu importar uma outra biblioteca. Essa biblioteca ela traz uma visualização de impressão de um dicionário mais fácil. Tá? Então aqui, chave, valor e valor. Então isso é uma leitura do arquivo YAML. Outro ponto que precisa ter um conhecimento nesse código é a estrutura de Jinja. Jinja 2 é uma linguagem template, uma linguagem de geração de texto, basicamente, onde eu passo nesses colchetes duplos, qualquer valor aqui dentro é a variável que eu vou modificar. Então, por exemplo, eu estou passando, nesse exemplo, estou trazendo o Jinja 2, importando o template, e aqui eu estou criando como se fosse uma configuração de VLAN. Então, eu passo VLAN ID, ou seja, está dentro dos dois colchetes. Então, é uma variável. Name. Interface, eu passo port access, que é outra variável. E aqui eu estou trazendo os dados que eu mencionei anteriormente. Eu estou informando um dicionário que a chave VLAN ID tem que ser valor 10, a chave VLAN name tem que ser primeiro andar e assim por diante. Isso é para mostrar a geração de um template. Então eu faço isso de maneira automatizada, ou seja, eu primeiro leio esse dado e passo para esse template e ele vai gerando esse arquivo de configuração que é um template. Basicamente, se eu der um print, eu executar, ele está trazendo a configuração de VLAN para um switch de acesso. Então isso eu vou fazer repetido, acessar esses dados para cada switch. Eu faço um script que lê em cada arquivo esses campos. Como que esses campos estão distribuídos? Eu criei um diretório hostvars, onde eu crio switch 1. Eu estou passando que o hostname de cada elemento. Por exemplo, ali na port access, eu informo que é a interface Ethernet 02, a internet 00, que é tronco, e a porta de acesso 02. VLAN ID 10, VLAN name primeiro andar, e eu vou criando esse arquivo de configuração para cada switch. Basicamente, usando a estrutura YAML, conforme eu já mostrei anteriormente. Esses campos, essa chave, esse dicionário, ele é criado. Eu poderia colocar qualquer nome, eu só preciso seguir essa estrutura. Quando eu vou para o Core Switch, eu tenho um pouquinho diferente, que eu trabalho com lista. Por quê? Porque no Core Switch eu preciso trabalhar com a criação de todas as VLANs e eu preciso também uma lista de interface tronco. Quando eu defino esse item, que é praticamente se fosse um hífen, né? Eu informo que isso é uma lista. Basicamente, esse dado todo aqui, eu representaria ele como, por exemplo, Ethernet 0/0, que é o primeiro elemento da lista. Depois eu teria segundo elemento da lista e assim por diante. Isso é uma lista. E eu passo também a função multilayer true, para quando o código passar nesse arquivo, ele vai identificar e eu tenho uma outra ação para ser executada. Bom, trazendo para o código, então a estrutura carrega templates. Aqui eu tenho funções primeiro, né, criadas. Eu crio um objeto do Nornir, sigo a estrutura do framework. O framework ele tem esse objeto task. Esse objeto task basicamente é uma função que executa em todos os elementos do inventário. Elementos do inventário estão aqui dentro. Por exemplo, no hosts eu defini que o core switch tem esse hostname
Isso aqui faz parte do inventário do framework Nornir, que ele faz parte do grupo Cisco, poderia criar outro nome. Esse é o endereçamento IP para ele fazer o acesso para cada elemento aqui do meu inventário. De novo, esse inventário, eu trago o inventário do Nornir. Eu estou trazendo o inventário que é desse arquivo, carrego config.yaml, que é o inventário básico do Nornir. Eu poderia trazer esse inventário de outra aplicação. Por exemplo, eu poderia trazer de um Netbox, Nautbot, que são aplicações conhecidas como origem da verdade, onde eu tenho um inventário, basicamente desses dispositivos, uma aplicação, eu trago esses dados aqui para demonstrar. Poderia usar essa criação desses inventários nesse arquivo eu estou criando, ou eu poderia trazer isso de uma outra fonte. Poderia trazer também de fonte externa. Só preciso ver o plugin adequado no Nornir para eu conseguir ler esse dado. Então aqui eu defino na configuração do config YAML como que é a estrutura do inventário que eu quero trazer, ou seja, considero o inventário do Nornir, onde está o host, que é informações para fazer o acesso ao dispositivo, que grupo pertence e arquivos default. Essa parte do plugin thread é a função de paralelismo. Eu acesso vários dispositivos ao mesmo tempo e aqui eu coloco um número, geralmente, então deixa eu colocar 11. São 10, 12 dispositivos, sempre mais próximo do número de dispositivos, porque ele vai criar threads para fazer essa conexão assíncrona, ou seja, executar praticamente ao mesmo tempo cada dispositivo, uma tarefa cada dispositivo. Ele não precisa esperar a finalização de um dispositivo para acessar o dispositivo. Bom, então esse é o código. Dentro dessas funções, primeira função, eu carrego o arquivo YAML, todos esses arquivos YAML. Eu preciso passar essa estrutura, que é o task, que é a função para executar em cada dispositivo. Nessa função, eu vou em cada elemento, em cada host que está dentro dessa lista e trago esse arquivo YAML. Então, por exemplo, eu vou no meu switch 1, carrego o arquivo switch 1 e eu estou passando aqui o nome do arquivo. Então, por exemplo, eu estou passando hostvars, entra na hostvars e estou passando task.host, que basicamente ele traz o nome, switch 1, switch 2, switch 3. Isso a própria função do Nornir traz. E automaticamente ele lê esse arquivo e carrega num dicionário. Então eu estou criando uma chave dentro da estrutura do Nornir, uma chave InfoSuites, e estou passando essas informações para serem manipuladas posteriormente. Depois eu gero o template. Então eu gero aqui um template de configuração usando a estrutura de Jinja 2, que eu faço uma condição. Se o multilayer é true, eu acesso o template Core Suite de Jinja 2. Qual que é o template Core Suite de Jinja 2? Esse template de configuração que eu criei para a configuração, porque no Core eu tenho, além de criar todas as VLANs, eu tenho um template diferente porque eu preciso criar a interface VLAN. Então, de novo, dentro dos colchetes duplos, as variáveis, que são os campos que se alteram, e o resto tudo se mantém. Para cada interface, por exemplo, eu valido, eu faço um loop, tem essa estrutura também do loop. Então, de novo, eu estou passando de uma maneira bem rápida aqui os conceitos de Jinja, de YAML, mas tem uma estrutura condicional que eu preciso usar essa sintaxe, ou seja, para cada interface eu faço essa interação e acesso esse dispositivo. Então, basicamente, gera todos esses dados e eu também adiciono esses dados dentro do inventário. É um atributo, né, que eu criei, que tem dentro do inventário Nornir. Eu crio essa chave template e coloco todos esses dados que foram gerados de configuração, que é aquele que eu mostrei aqui anteriormente, ou seja, eu preparo um template de configuração. Depois disso, eu acesso o dispositivo, é uma função envia configuração e comandos, acesso cada dispositivo,
E eu estou passando aqui qual que é a biblioteca que eu utilizo. Eu passo que eu utilizo a biblioteca NetMico, que foi importada, que é um plugin dentro do Nornir, e a estrutura de comandos. Command line basicamente é toda essa linha de comandos que foi gerada, por exemplo, aqui config lines, que foi gerada aqui no template de configuração e nos comandos enviados, né, são os comandos que eu envio para o dispositivo. Então, primeiro crio uma estrutura desses comandos que vão ser enviados para os dispositivos, para cada dispositivo, de acordo com a sua configuração no arquivo YAML. Depois também eu criei uma outra função, poderia ser mais simples, eu criei uma outra função de gerar log. É uma estrutura aqui de criação de arquivo, usando a biblioteca do sistema operacional, crio um nome de arquivo com pasta, com timestamp e assim por diante. E imprimo essas configurações de cada o que foi gerado template, o que foi enviado para o dispositivo. Então, eu chamo tudo isso na função main. Então, de novo, esse código está aprimorado em termos de estrutura. Eu criei função. Claro que para o Nornir eu preciso trabalhar com função. Pelo menos essa função para executar. Essas outras funções eu poderia sequencialmente, mas para o código ficar mais organizado, código mais fácil de leitura e até para manutenção e troubleshoot e trazer outras funcionalidades futuras para o código, é interessante você estruturar ele de uma maneira que possa ser reutilizado. Eu poderia, por exemplo, esse código todo, eu poderia criar um módulo separado só para carregar a configuração, ou poderia criar toda essa configuração como uma biblioteca, configuração, automação suite. E numa outra aplicação, num outro código meu, eu poderia trazer toda essa estrutura. Então, a flexibilidade é muito grande. Vamos executar o código. Primeiro, só facilitar a leitura. Deixa eu fechar aqui as configurações. Que alterei a configuração. Também fecho. Então, eu vou executar o código nos dispositivos. Posso aqui digitar Python 3 e o nome do arquivo Python, ou no caso, eu estando no mesmo diretório, posso executar essa estrutura. Bom, o código executou, trouxe para cada função, ele mostrou os comandos que foram aplicados. Então, por exemplo, switch 1, eu apliquei toda a configuração daquele template do switch 1, coletei os dados, ou seja, para cada elemento eu rodo as funções, coletei os dados de comando shows. Por exemplo, eu trouxe um show VLAN brief, mostra a VLAN criada e assim por diante. Esse output, mais para representação aqui do código. O código todo teve sucesso. E eu criei aquela função de logs. Então, por exemplo, aqui tem todos os logs, que são todos aqueles linha de comandos para executar. Então, por exemplo, eu coloquei que a data e hora que foi executado o código, qual foi o template aplicado, quais foram os comandos enviados. Então, é possível verificar template, comandos enviados e a resposta do dispositivo, que é a conexão do NetMico com o dispositivo. Eu estou trazendo toda essa estrutura do que foi realmente executado no dispositivo. Automaticamente a biblioteca ela acessa via SSH, já entra no modo conft, a biblioteca faz isso no NetMico para você e executa os comandos. Quando eu coloco send configs, a biblioteca entende que eu estou enviando arquivos de configuração. Quando eu coloco send command, eu estou enviando comandos. Então é no global, não é no modo de configuração. E assim por diante. Então esse é o relatório por dispositivo. Switch 1, Switch 2, Switch 3.
switch 4 e assim por diante. E agora vamos verificar lá no if. Aqui no if, vou acessar um dos elementos, validar, por exemplo, VLAN. Para o if foi criado a VLAN 10, primeiro andar, descrição, porta 2. Aqui criou default na porta /0. Na 0/0 eu criei a configuração de tronco. Na 0/2, configuração de acesso. Só endereçamento de gerência. Então, switch L2. E agora, no multilayer, onde está toda a inteligência de roteamento, L2, L3, eu consigo ver todas as VLANs criadas, interface tronco, todas as interfaces tronco, com cada elemento de acesso que foi permitido nessa interface e as SVIs para o interVLAN, para o roteamento interVLAN, criando cada uma 10, 20, 30, 40 e assim por diante, 100. A ideia é esse elemento, ele já está pré-configurado, é um PC, então ele está com IP 10.10 e o gateway é o 10.0.0.10.1, que é a SVI do multilayer switch. E agora eu vou tentar pingar já respondendo. Eu estou fazendo a comunicação, simulando a comunicação de um PC com um servidor que está na VLAN 10. Desse elemento switch 1 chego até via L2, via VLAN 10 até o switch multilayer. O switch multilayer identifica que a rede ele está buscando 10, 10, 10, é para VLAN 100, faz o tagueamento de VLAN e encaminha. Então o código funcionou perfeitamente. O grande ponto é a facilidade. A gente executou esse código. Provavelmente não coloquei uma função para tempo ou código para tempo, mas é um código que foi executado em 10 suítes, praticamente 11 suítes, com configuração diferente de VLAN para porta de acesso, porta tronco, com endereçamento, todo o teu core, e foi criado em provavelmente 3, 4 segundos, menos que isso. Então é muito rápido, é muito eficiente usar automação. Nesse caso, utilizando com Python, poderia fazer esse mesmo cenário com Ansible, onde não teria linha de código, precisaria somente saber trabalhar com YAML, que nós comentamos aqui. Então é isso, continue acompanhando os vídeos do canal e até a próxima.